meus amores! Tô louca para que tudo isso passe de uma vez e que a gente logo possa partilhar o nosso convívio. Mas por enquanto, pelo menos a tecnologia tá fazendo a sua parte, tá suprindo um pouco dessa falta, desse calor humano. E a nossa aula de hoje vai ser voltada para a explicação do módulo 5, Arte Romana. Vai lá, pega a apostila. O Império Romano conquistou muitos territórios. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui para vocês entenderem como foi grande essa extensão de conquistas do Império Romano. Vai desde o sul da Espanha, corta toda a Europa e pega ali também uma parte norte da África. Mas eles tinham uma característica bem interessante. Eles não acabavam com a cultura do povo que eles tinham conquistado. Eles utilizavam as suas referências culturais para a sua arte, para o seu modo de vida. E os romanos foram fascinados pela cultura grega. Eles inclusive importavam o mármore e o bronze da Grécia, que vinham através de navios, e eles faziam cópias perfeitas daquelas obras. Mas também seria um erro a gente dizer que a arte romana se resumiu a uma cópia dos povos conquistados. Não, eles também colocaram suas características. Como, por exemplo, na organização, na funcionalidade, eles tinham todo um outro jeito de pensar na organização das suas cidades que a gente, por exemplo, utiliza até hoje, que é uma cidade que tem um polo central e com ruas que irradiam em todas as direções. Vamos falar então um pouco de escultura romana. Muitas das esculturas romanas são cópias, são réplicas das esculturas gregas, que na falta da peça original faziam a sua parte. Mas a gente também não pode dizer que foi só cópia, como por exemplo, muitas vezes os artistas eram chamados para fazer o retrato dos seus imperadores, dos seus soberanos, e ali então tinha a questão da identidade romana, como por exemplo as vestes, eram vestes romanas, as feições. Lembram que eu comentei com vocês que lá na arte grega eles buscavam não representar nenhum tipo de imperfeição porque eles estavam em busca da beleza ideal? Aqui na escultura romana, quando essa arte é original deles, quando é uma arte feita por eles, eles colocam sim linhas de expressão, imperfeições que essa pessoa poderia ter. Então, através da escultura romana, a gente consegue ter um retrato bem fiel do que foram realmente aqueles personagens retratados. Dentro da parte das esculturas, a gente também vai falar dos monumentos, como por exemplo a coluna de Trajano. Dá uma olhadinha aqui. As colunas triunfais eram monumentos que traziam ali esculpidos as vitórias do exército. E a coluna de Trajano é a mais importante, a mais famosa das colunas triunfais. A gente também vai ter os arcos do triunfo, que tinham a mesma função da coluna, só porque agora são pórticos. A gente tem cidades próximas da gente que tem esses pórticos de entrada, só que neste caso, quando a gente fala desse arco de triunfo romano, são arcos que da mesma forma como as colunas, vai ter suas impressões ali em alto relevo, em baixo relevo, contando então as vitórias desse exército, as vitórias do imperador. Os romanos, eles vão se inspirar muito nas construções gregas, mas eles também vão pegar bastante coisa de um povo chamado etruscos. Por exemplo, os arcos. Através dos arcos, os romanos puderam desenvolver as abóbodas, a abóbada de berço e a abóbada de aresta. Essas abóbadas permitiram aos romanos fazer espaços muito mais amplos, sem colunas de sustentação no meio. Claro que isso também se deu graças à utilização do concreto. Então os romanos eles estavam pensando em locais em que fosse também para ocupação humana. Lembram dos templos gregos que eu falei que lá serviam só para os deuses? Aqui o romano vai pensar em templo onde o homem entra, em construções onde o homem entra, buscando toda essa questão da razão, da funcionalidade, da ocupação humana. Como por exemplo o Panteão. Dá uma olhadinha nessa construção.
O Panteão era um templo, mas aqui ele não serve só para os deuses, ele também vai servir para os homens entrarem, para os homens lá cultuarem. Então, através dessa questão das abóbodas, a gente vai ter esses espaços muito amplos, sem aquelas colunas no meio. Não estão lembrando de nenhum lugar? A bolha! Lá, o nosso centro de cultura na Unisul, vai ter essa construção aí redonda em cima, que vai lembrar então como era essa estrutura do Panteão. Outra construção que a gente tem que estudar é o Coliseu. O Coliseu é um grande espaço que abrigava até 50 mil espectadores, próprio para diversão. Então ali aconteciam vários espetáculos, inclusive lutas de gladiadores. E também tem uma pesquisa toda ali em cima que vai dizer que ali aconteciam também batalhas navais, que era possível fechar aquelas galerias, que ele é cheio, quilômetros de galerias nesse Coliseu, toda uma construção de concreto, e eles falam que aquilo era possível ser fechado, e ali se enchia de água e se colocava navios, barcos ali guerreando. Bom, são teorias. Se a gente fala em construção, a gente também tem que falar das estradas romanas. Os romanos tinham toda essa questão do exército, de ter uma boa mobilidade para que essas tropas pudessem passar. E as estradas, elas foram muito bem construídas, foram muito bem pavimentadas, que tem estradas que estão lá até hoje. Então, os romanos pensavam muito nessa funcionalidade, mais uma prova dessa organização, uma prova desse pensamento do uso do homem do espaço. Eles também desenvolveram os aquedutos, já ouviram falar? Para que serve um duto, gente? Duto é algo usado para ligar um lugar ao outro, um canal, um tubo, por onde passam certos líquidos, como por exemplo a água. Vista a explicação, pensemos que aqueduto vai ser essa mistura do arco com duto, e eles vão fazer grandes pontes de grandes aquedutos que vão transportar essa água de um lugar para outro. Isso vai trazer um grande desenvolvimento para as cidades romanas. E a pintura romana? A pintura romana também vai se mostrar uma continuadora dessa pintura grega, mas vai trazer as suas peculiaridades, as suas individualidades, como por exemplo, aos poucos, eles vão abandonando a pintura de cavalete, aquela pintura que tem um suporte, para fazer bastante pinturas murais. Os poucos registros que se tem da pintura romana foram encontrados nas cidades de Pompeia e Herculano, cidades que foram soterradas pelo vulcão Vesúvio. E a partir desses estudos, então, das pinturas de Pompeia, se fala que a pintura romana passou por 4 estilos. Vamos dar uma olhadinha. O primeiro estilo da pintura romana também é chamado de incrustação. Na verdade, ele pouco tem a ver com pintura. Eles colocavam uma grossa camada de gesso, de estuque, e ali então eles imitavam mármores, pedras pintadas nas paredes. Os pintores do segundo estilo percebem que conseguem sugerir um volume e eles começam a pintar painéis como se fossem grandes janelas abertas, dando aquela ilusão de estar olhando para um lado externo. E se eles conseguiam fazer volume, eles também podiam fazer profundidade. E os pintores do terceiro estilo, então, eles começam a fazer imagens de prédios com fachadas, com arquiteturas que só era mesmo possível numa pintura, e colocavam lá personagens sentados, personagens conversando. E no quarto estilo eles vão juntar o que já sabiam fazer no segundo, no terceiro, e vão colocar personagens fantásticos, personagens fora do contexto, como se tivessem inseridos dentro de um cenário, inspirados até nos teatros gregos. Para finalizar, vamos fazer uns exercícios de aplicação? Vai lá na página 45 da apostila de vocês, abre lá no módulo 5, Arte Romana, exercícios de aplicação. Olha a questão. Observe a figura a seguir. Está nos mostrando o que ali, gente? Trata-se de uma construção arquitetônica romana. Identifique-a, justifique o porquê de sua construção. Lembram que no início da aula eu mostrei para vocês? Isso aqui trata-se de um arco do triunfo, que na verdade são pórticos que vão trazer aí em relevo as vitórias desse império, as vitórias do imperador. Vamos lá na 2. Ao inventarem o concreto natural, que tipo de construção foi possível os romanos realizarem? Olha que informação importante essa, né?
Então, a partir dessa invenção desse concreto natural, os romanos conseguiram fazer construções muito mais amplas, a partir das abóbodas e a utilização do concreto, como, por exemplo, o Templo Panteão. Vamos na 3, então? Leia atentamente as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que indique apenas as afirmativas verdadeiras a respeito das principais características da arquitetura romana. 1. Colunas no estilo coríntio e sistemas de suporte em abóboda e arcos redondos. Prédios cívicos, termas e fórum como tributo ao império. Sim, gente, eles faziam então todas essas arquiteturas pensando nesse triunfo do império, mostrando essa grandiosidade do império. Fachada ornamental e uso do concreto, com linhas curvas e construções circulares. Sim, lembram do Panteão? Linhas curvas, construções circulares, utilização do concreto. Colunas no estilo dórico e sistemas em suporte de abóboda e arcos redondos. Gente, as colunas dóricas eram as colunas mais simples lá da arte grega. Os romanos, eles gostavam muito das colunas coríntias, que eram as mais rebuscadas, lembram? Então vai ser essas que eles geralmente vão utilizar nas construções. Essa alternativa está errada. 5. Fachada ornamental e uso do metal nas paredes, com linhas curvas e construções circulares. Não, eles não tinham essa utilização dos metais na parede, nessa fachada ornamental. Então, o gabarito correto para essa questão é a letra B, que vai trazer a 1, a 2 e a 3 corretas. Gente, resolvam a tarefa que vai do exercício 4 a 10, da página 45 e 47, e semana que vem a gente corrige. Beijos!